Nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 14. Nós precisamos entender com esse texto qual é a estrutura funcional da Igreja de Cristo. Como é que a Igreja se move? Dentro de quê? Em cima de que plataforma? Né? Assim como nós temos uma coluna cervical que nos permite ficar de pé, não é verdade? Se a nossa coluna falhar, o que acontece? Nosso corpo desmonta. Né? É a nossa coluna que nos permite ficar de pé do jeito que nós estamos. Né? A Igreja de Cristo também possui uma coluna cervical que a permite ficar de pé. A partir do momento que nós deixamos essa estrutura da Igreja, essa instituição que tem a natureza espiritual, apesar de ser física para nós, né? Ela tem a natureza dela espiritual, tanto é que quando o Senhor Jesus voltar, Ele não vai nos levar individualmente, mas vai levar a sua igreja. Quer dizer, traz a ideia que nesse momento todos nós vamos estar juntos de alguma forma. Não me pergunte de que forma é, mas vamos estar todos juntos subindo aos céus. Ele vai levar a sua igreja. Por favor, ninguém ache que sua igreja sou eu. Não existe texto na Bíblia que fale que a igreja de Cristo sou eu. O texto do Novo Testamento se refere ao indivíduo que é crente no Senhor Jesus Cristo como membro da igreja, não é corpo. Membro não é corpo, não é verdade? Se eu corto uma mão minha, jogo lá fora, alguém vai olhar a mão no chão e vai falar assim, e ali um corpo. Ali um membro de um corpo. Então, membro não é corpo. Corpo é a juntura, a conjunção dos membros. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. Né? Nós vamos reforçar essa ideia na meditação de hoje. Diz assim o texto. Atos 1, de 1 a 14. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaços de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, ou virtude, em outra tradução, né? Que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas. Uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu,
Simão o Zelote e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vamos ler o 15 também para ver que não tinham só esses irmãos lá, né? Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Só para trazer a ideia dos irmãos, que ali inicialmente se reunia a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Finalzinho ali, no versículo 13, a gente tem a ideia que parecia que era só os apóstolos, né? Mas não, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo inicialmente estava reunida ali. Eu tenho meditado bastante, irmãos, e tenho lido bastante também, acerca do que tem acontecido na igreja, né? Existe uma tendência de replicarmos aquilo principalmente que acontece na América do Norte. Então eu estou com uma literatura muito atualizada, e lendo um livro que se chama Pastores à Venda. Como pastores se venderam por dinheiro e por status, o resumo é esse, né? E trouxeram pautas humanas para dentro da igreja, principalmente pautas progressistas, de base marxista. Esse livro ele foi escrito no final de 2024, se eu não me engano, ele chegou aqui no Brasil esse ano. Ele foi traduzido esse ano. Eu estava procurando ele desde o ano passado, eu tomei conhecimento dele, mas só tinha em inglês, e em inglês eu ia fazer isso aqui para ler, né? O meu inglês não é tão bom assim. Dá para arranhar de vez em quando, mas não é tão bom assim. Então eu ia sofrer muito para ler, eu estava esperando ser traduzido e começar a vender aqui. Aí foi traduzido e vendeu, só que o preço lá em cima. Eu participo de um grupo de pastores, e olhando o grupo de pastores, um pastor colocou lá, esse livro aqui entrou em promoção, pela metade do preço. Eu falei, pai, agora, vou comprar, né? E é impressionante, irmãos, como Satanás, e aí a gente vendo isso em Apocalipse fica mais claro, né? Junta a seclas seus servidores de diversas formas, e ele tem uma insatisfação. As pautas que ele quer que todo mundo siga encontram dificuldades de adentrar na igreja de Cristo. As vãs filosofias, os preceitos humanos. Vou trazer uma ideia aqui para os irmãos, olha só, a questão racial. Isso é uma pauta progressista. Pastor, por que é uma pauta progressista? Ora, claramente se utilizam de uma questão muito ruim, sem dúvida nenhuma, né? De acepção de pessoas por causa da cor da pele, e pegam um espaço dentro da igreja que, na verdade, deveria indistintamente servir a todos, e não grupo A, grupo B, grupo C, porque a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo obedece o seu dono. E o seu dono nunca fez acepção de pessoas, seja por classe social, por cor da pele, por etnia. Nunca fez. E aí o que existe dentro do nosso contexto hoje? Pessoas incentivando essa luta, não é nem racial, porque nós somos uma raça só. Descendemos de uma raça só. A luta é em relação à cor de pele. E aí pegam essa luta e transformam essa luta numa pauta
que oprime mais pessoas ainda e trazem essa luta para dentro da igreja. A igreja não pode ficar isenta de discutir esse tipo de coisa. Ora, a igreja nunca ficou isenta de discutir esse tipo de coisa, sempre condenou. Igreja séria, pautada na Bíblia, sempre condenou qualquer tipo de discriminação. A Bíblia condena qualquer tipo de discriminação. A questão do feminismo, crescendo cada vez mais no nosso meio. Hoje a mulher é exaltada e o homem diminuído, por causa de alguns exemplos completamente errados, né? Pegam um exemplo ruim e elevam para que, olha, tá vendo como é que a mulher é oprimida na sociedade? Olha, não é só a mulher que é oprimida na sociedade. Todos nós somos oprimidos na sociedade, mas por qual motivo todos nós somos oprimidos na sociedade? Principalmente o crente, né? Principalmente o crente, por causa do pecado. Nós sabemos a origem dos problemas sociais, irmão. Nós não podemos ignorar a origem dos problemas sociais. E aí, qual o interesse dessas pessoas em alimentar esse tipo de problema racial, né? De problema de gênero, essa pauta LGBT, não sei o que mais que ia, né? Questões climáticas. Primeiro, quando eles colocam essa bandeira em nossas mãos, conseguem colocar, nós deixamos de lado a única bandeira que deve estar na nossa mão. Qual é essa bandeira? Do Evangelho. Em que Cristo morreu por todos e Cristo ressuscitou por todos. Essa é a nossa pregação. E é isso que transforma vidas quando há fé. Quando há resposta de fé. Nós experimentamos isso. Quando alguém coloca uma outra bandeira na nossa mão, a gente dispensa do Evangelho. Automaticamente. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias ou vãs sutilezas. Querem nos fazer adentrar em lutas e no meio do conflito eles surgem como salvadores. E nós não podemos nos deixar enganar no meio disso tudo que está acontecendo. Então esse livro traz aí como isso está acontecendo na América, como alguns pastores adentraram nesses temas, trouxeram para dentro das igrejas, a ponto de as pessoas dentro da igreja que são brancas, o pastor obrigar, se levantar e aplaudir as pessoas negras como compensação histórica. Olha, irmãos, se isso não gera um conflito dentro da igreja, eu não sei o que geraria. Não sei o que geraria. Estou vendo alguns irmãos olhando com cara espantado, é isso mesmo, irmãos. E muito mais. Cada vez que eu vou adentrando na leitura, eu me espanto com cada vez mais coisas que a gente vai encontrando. Já não é mais igreja. Já foi cooptada por problemas, solucionar problemas sociais, que nós sabemos a origem disso tudo, né, irmãos? E não podemos nos esquecer. Agora, como que a gente não adentra nisso? Como que nós não somos também cooptados para daqui a pouco estarmos fazendo a mesma coisa? Nos firmando nas Escrituras. Qual é a nossa história como igreja? Qual é a nossa história? Eu não vejo um livro mais firme na Bíblia do que a própria história do surgimento da igreja, que foi Atos dos Apóstolos. Né? Lembrando que Lucas foi o autor desse segundo tratado.
porque ele fala assim, escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, né? Ele estava se referindo ao seu evangelho, o evangelho de Lucas. E esse é o segundo tratado que ele escreve para Teófilo, provavelmente Teófilo aqui, irmãos, uma pessoa de posição romana, né? Que se converteu e pediu a Lucas para contar a história do Senhor Jesus Cristo e do desenvolvimento da igreja para ele. E Lucas escreveu tanto o Evangelho, né, como Atos dos Apóstolos. E graças a Deus não ficou só para Teófilo, né? Ficou para o Fábio, para a Vanessa, para a Eliane, para a Alessandra, ficou para todos nós, né? Graças a Deus por isso. Aqui, irmãos, é a base da igreja, o surgimento da igreja. O que Lucas enfatiza no texto que nós lemos, no seu primeiro capítulo? Primeira coisa que ele enfatiza é que nós devemos ter obediência a somente um. Isso é importante? Claro que é. Como administrador, a gente estuda lá que existe a linha hierárquica e como é importante nós obedecermos a somente um chefe. Quando isso não acontece, há uma desestruturação da cadeia hierárquica e isso gera problemas dentro de uma empresa, por exemplo. Tanto é que os próprios irmãos, quando tem 2, 3 chefes, ficam meio doidos, né? Obedeço a quem? A fulano, a cicrano, e ele me pediu para fazer um, outro me pediu para fazer outro, e aí o que eu faço? É assim que fica a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando ela deixa de obedecer um, somente um. Lucas fala assim, eu escrevi o primeiro tratado acerca de quem? De Jesus Cristo, das coisas que ele começou a fazer, e não só a fazer, mas também a ensinar. Então nós precisamos obedecer tudo que Jesus fez, mas também obedecer tudo que Jesus o que ensinou. Em nenhum momento, olha, vamos avaliar, irmãos. Vamos lá. Os irmãos são inteligentes. Os irmãos acham que no tempo de Jesus, vamos lá, quase 2000 anos atrás, não tinham problemas sociais? Tinha ou não tinha? Nós estamos estudando quarta-feira, e aí um convite para quem gosta, né, de se aprofundar mais. Nós estamos estudando as parábolas de Lucas nas quartas-feiras, né? E estamos conseguindo nos aprofundar um pouco mais sobre a cultura da Palestina na época em que Jesus ensinou. Que coisa maravilhosa que os irmãos estão vendo, né? Como é que a gente pensa uma coisa aqui no Ocidente e o Oriente diz outra coisa completamente diferente? Completamente diferente. E a gente pode entender com a cabeça lá da época o que está sendo ensinado. E isso está trazendo profundidade aos ensinamentos de Jesus para todos nós. Não é verdade? Profundidade. Vou dar um exemplo para os irmãos, olha. Só para aguçar um pouco mais, irmãos. Aquela mulher que era reconhecidamente prostituta, que adentra num jantar, quebra seu vasinho de perfume, né? Alabastro, um vasinho desse tamanho aqui, quebra diante do Senhor Jesus Cristo, em lágrimas, de uma representatividade muito mais profunda do que a gente interpreta aqui. Naquele momento que ela quebra aquele perfume, significa que ela estava completamente rompendo com a vida passada dela de prostituição, porque um dos instrumentos de prostituição era o perfume que ficava num cordão no seu pescoço. Então, quando ela quebra aquilo dali, significa que ela está rompendo, se arrependendo completamente do seu passado. E ela está recebendo diante do Senhor Jesus Cristo uma nova vida. Por
Por isso que ele fala para ela, vá, tua fé te salvou. Só para trazer ideia para os irmãos, não é? Os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, irmãos, são completamente profundos. Profundos. Os atos do Senhor Jesus Cristo para nós são completamente profundos. Olha, se nós reconhecemos que naquela época já existia problema social e o Senhor Jesus Cristo se meteu em quantos? E mostra na Bíblia, não é o que eu penso, não. Mostra na Bíblia. Quantos? Nenhum. Porque o que ele veio fazer aqui, o que ele veio ensinar, transforma o indivíduo. E se o indivíduo for transformado, a sociedade em volta automaticamente melhora. Claro que a gente sabe que a sociedade como um todo não vai melhorar, mas pelo menos nós fazemos diferença dentro da nossa célula da sociedade, que é a nossa família, não é? E nos ambientes que frequentamos, trabalho, estudo, fazemos diferença. Somos sal e somos luz no Senhor. Se nós deixarmos tudo que Jesus fez, o seu exemplo, os seus ensinamentos, nós vamos começar a olhar para outros problemas que não um indivíduo caído, um ser caído, que necessita da graça de Deus em Cristo Jesus para poder ter o perdão dos seus pecados e vida nova, e vamos começar a pautar uma porção de coisa aqui que o Senhor Jesus Cristo nunca fez e nunca ensinou. Pastor, então a gente está se perdendo como igreja. Certamente, meus irmãos. Certamente. Olha, nós vemos igrejas hoje vivendo de eventos. Não vemos? Eu escrevi um artigo no ano passado e falava disso. Olha, é dia dos pais, dia das mães, dia da avó, dia do avô, dia da cor azul, como é que é o nome? Outubro azul, novembro rosa, não sei o que, amarelo, e assim vai, é tudo dentro da igreja. Eu não sei mais qual é a pauta que nós não temos, irmãos, que nós precisamos abraçar uma agenda, que é uma agenda do mundo. Valorizamos a figura da mãe, valorizamos a figura do pai, precisa mesmo, né? Uma criação de Deus. Os nossos papéis bem desempenhados é obra de Deus na família. Sem dúvida nenhuma. Mas olha, irmão, se a gente começar a abraçar isso tudo, onde é que fica a profundidade do estudo dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? Onde é que fica o exemplo que nós temos que olhar, que lá em Hebreus capítulo 12, nos instiga a nos afastarmos de todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corrermos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que o autor dos Hebreus está querendo ali? Que a igreja faça o quê? Faça aquilo que Jesus fez, ouça os ensinamentos de Jesus e creia somente nele, inclusive em relação à nossa esperança final. Porque senão a gente se perde pelo meio do caminho. Olha só. O foco do Evangelho, versículo 3, diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, falando sobre Jesus, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Olha o aspecto da obediência aí. Mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele de mim, ouvistes. Então, se nós, irmãos, fizermos o simples, qual o simples para a igreja? Fazer aquilo
que Jesus fez, ouvir e guardar os seus ensinamentos e pregar aquilo que é o Evangelho. E Lucas resumiu no versículo 3. Certo é que Jesus padeceu por nós e que Jesus ressuscitou por nós. Irmãos, creiam nesse pastor, no que eu estou falando, porque assim os irmãos vão crer no Senhor Jesus Cristo. Isso é o bastante como fundamento da Igreja de Cristo. É o bastante. Se nos desviarmos disso, nós vamos começar a prestar atenção e perder tempo e incluir em debates coisas que não fazem parte do Evangelho. E vamos nos perder como Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso tem acontecido, irmãos. Tem acontecido. E a ordem é essa: Europa, América, América do Sul. O que acontece na Europa vai se refletir na América do Norte. O que acontece na América do Norte vai acontecer aqui. Podem observar a sequência histórica dos fatos. Sabe como é que está a Europa hoje? Tomada pelo Islã. Não existem mais igrejas firmes na Europa. Não existe. Relato de um pastor que viajou para lá há pouco tempo. Domingo, ele não achou uma igreja aberta para visitar. Não está muito distante da gente, não. Se nós, como igreja local, não fizermos diferença, fecharmos a nossa mente, blindarmos a nossa mente por tudo que tenta adentrar e nos tirar dessa centralidade aqui, num registro histórico do livro, que é um livro de nascimento, de registro de nascimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vamos nos perder. Certamente vamos nos perder. Segunda coisa que Lucas escreve aqui é que nós temos quantas missões? Uma outra coisa que nós precisamos nos firmar bastante, né? A igreja tem se perdido em diversas missões. Quantas missões nós temos? Uma só. E eu vou lembrar para os irmãos, quando nós lemos aqui, versículo 5, palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E não muito depois destes dias, no capítulo 2, o que acontece? Há o derramamento, que nós chamamos do batismo do Espírito Santo, que foi para a igreja do Senhor Jesus Cristo como fato histórico e cumprimento da profecia do apóstolo, do profeta Joel. Com que finalidade, irmãos? Versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê, irmãos? Para darmos saltos e rodopiarmos pela igreja e mostrarmos o quanto o Espírito Santo nos empolga, é isso? Para falarmos línguas chamadas de estranhos, que não existem na Bíblia, é isso? Para mostrar o quanto eu tenho poder, que Deus me deu poder, é isso? Qual o objetivo que está aqui no texto, irmão? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra. Irmãos, os irmãos já estão acostumados a evangelizar, pelo menos a maioria dos irmãos são membros dessa igreja. Bate na porta de uma pessoa, como a gente já fez diversas vezes aqui, e fala assim, olha, eu vim trazer para você uma cesta básica. Como é que você acha que vai ser recebido? Não é?
Sim ou não? Irmã Denise, há pouco tempo passamos por isso aqui. Ela fez assim agora, porque a gente às vezes fala, irmãos, e tem alguns irmãos que não experimentaram isso ainda. Né? A gente doido para salvar a vida de uma família que tinha perdido o pai, mostrando o caminho do Senhor Jesus Cristo. E a matriarca dessa família só queria se chegar à igreja para pegar coisas, só coisas. A gente falava para ela assim, a senhora fica aqui numa programação, ela não aguentava nem ficar. Ela só estava esperando o final da programação para pegar alguma coisa com a gente. Não é verdade, minha irmã? Agora, bate nessas portas e fala assim, eu vim trazer um estudo bíblico sobre a vida de Jesus. Quem já fez isso, como é que foi recebido? Janela na cara, porta na cara. Não quer não. Está me perturbando. Nós temos que ter cuidado para a gente não amolecer por causa das dificuldades, né? Senão a gente abandona a missão do Senhor porque ela é difícil de ser cumprida. Mas Ele não deu essa abertura. Muito pelo contrário, irmãos. Ele nos capacitou como igreja, nos dando o próprio Deus Espírito Santo. Porque eu devo lembrar para os irmãos que o Espírito Santo também é Deus. E sabe onde está esse Espírito Santo agora, irmão? Dentro de mim e dentro do irmão e da irmã, se o irmão crê no Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício como perdão de pecados e como salvação. E para que ele deu esse poder, irmãos? Poder de Deus que habita dentro de nós. Para quê? Não é fácil ser testemunha de Jesus no mundo que a gente vive. Não é fácil. Nós somos acusados de tudo, irmãos. Tudo. Mas nunca fazem nada contra nós. Ana passou agora essa semana. Trabalho por uma situação assim. Vou nem olhar para ela porque ela já se emocionou ali. É difícil, irmãos. Não é fácil, não. Quem vive nesse mundo aqui servindo o Senhor Jesus Cristo, achando que está num mar de rosas, não serve o Senhor Jesus Cristo. Não serve. Tem que rever a sua vida. Ela dirigindo uma reunião no trabalho, depois de tanto ouvir, qual foi a expressão? Terrivelmente evangélico por algumas vezes. Essa turma é terrivelmente evangélica. Olha, irmãos, pensam, né? O que é ser terrivelmente evangélico? Cheio de preconceito, né? Religioso dentro dessa fala. Depois de ouvir isso inúmeras vezes, e como diretora que estava na posição naquele momento, falou, vocês me desculpem, eu estou me incomodando com essa... No meio de uma sala cheia de professores. Estou me incomodando com essa expressão. Aí todo mundo... Por que é terrivelmente evangélico? Essa fala é carregada de preconceito. Aí todo mundo já... Esteve lá uma professora que se voltou contra ela. Teve um professor que pediu desculpa, reconheceu que... Né? Porque assim, irmãos, se nós fizermos menos do que isso contra qualquer outro tipo de religião, nós somos as piores pessoas do mundo e o que representamos como religião é a pior coisa do mundo. Mas quando é contra nós, não tem carregamento nenhum de preconceito. Aí um professor pediu desculpa a ela, e uma outra que estava do lado falou para ela, eu não vou te pedir desculpa.
porque a religião que você crê oprime a minha, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ana se levantou, estendeu a mão para ela, como um gesto de paz. E ela falou assim, eu não vou pegar na sua mão. Se levantou, pegou a bolsa dela e saiu da reunião. Assim, irmãos, o resultado foi o nome do Senhor Jesus Cristo ser glorificado, né? Num ambiente extremamente danoso, extremamente perseguidor, mas pela perseverança de uma serva que pôs em risco ali a posição dela numa instituição complicadíssima para que a luz de Cristo brilhasse ali. Isso veio dela? Certamente que não, nem estou exaltando a pessoa dela aqui, porque ela chegou em casa bem nervosa. Mas a primeira coisa que ela falou para mim, quando me ligou do carro, falou assim, Fábio, o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado aqui. Porque todos aqueles viram qual é a nossa postura diante de situações assim. Nosso Senhor Jesus Cristo foi perseguido, foi açoitado, foi julgado e condenado de forma indevida, e é esse que nós servimos. Não vai acontecer diferente conosco. Mas, apesar disso, ele nos capacitou com o seu Santo Espírito para que cumpríssemos a missão da igreja dele. E a missão da igreja dele é fazer a diferença onde quer que estejamos. Mesmo que isso nos custe muito. Mas lembre-se do preço que foi pago na cruz por você. Quando você estiver em conflito, lembre do preço que o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo pagou por você. E eu espero, meu irmão, minha irmã, que você escolha pagar também o preço, assim como ele escolheu pagar o preço por nós. Por último, irmãos, nós temos que viver aqui como igreja, não permitindo que a nossa comunhão seja roubada. Mas, pastor, tem gente tentando roubar nossa comunhão a todo tempo. A importância dessa reunião aqui, irmãos, é sobrenatural. Quem ainda não entendeu isso, entenda de uma vez por todas. Essa importância aqui dessa reunião é sobrenatural. A comunhão espiritual, a fé, a manifestação do Espírito Santo, a Deus falando aqui nesse momento e se agradando da reunião da sua igreja. É sobrenatural. Quem ainda não entendeu isso não vai valorizar estar aqui reunido. Muitas das questões que passamos justamente acontecem porque eu não valorizo estar aqui reunido como igreja. Sofrendo a mesma coisa que meu irmão sofre. Se alegrando das mesmas coisas que meu irmão se alegra. Sendo perseguido pelos mesmos motivos. Tendo a mesma fé. O Senhor Jesus Cristo criou a sua igreja justamente, irmãos, para que para nos fortalecermos uns aos outros nos momentos das dificuldades. Eu olho para o lado aqui e vejo o Edson passando por dificuldade no trabalho. Vejo o irmão Braz passando por dificuldade de saúde e na família. Vejo Priscila e Rodrigo tendo dificuldade também de mudança de vida. Eu também passo por isso. E eu olho para os meus irmãos e falo assim, bom, isso é normal. Pedro fala que essas mesmas aflições se cumprem com nossos irmãos pelo mundo todo. Agora, se eu não valorizo estar aqui, não só para ser consolado, mas para ser usado pelo Espírito Santo para consolar meu irmão também, eu não valorizo. Eu só não valorizo, em primeiro lugar, ser usado pelo Espírito Santo para manter o meu irmão de pé até o dia do retorno do Senhor Jesus Cristo.
eu não valorizo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque desde o início, a igreja estava reunida em comunhão. Irmãos, eles não sabiam de que forma ia acontecer o desenvolvimento da igreja. Não sabiam, irmãos. Sabe o que eles puderam fazer? As dúvidas que viriam, no meio de perseguições terríveis. Senhor Jesus Cristo tinha acabado de ascender os céus. A nossa grande liderança física aqui voltou para o Pai. E aí, o que a gente faz agora? Bom, uma coisa a gente pode fazer. Vamos nos reunir em comunhão e perseverar em oração. Quando a coisa está apertando, irmãos, o que nós podemos fazer? Nos reunir em comunhão e orar. E isso vai nos alimentar cada vez mais e mais e mais, e vai nos impulsionar em fé a continuarmos firmes. Prestem bastante atenção no finalzinho. Depois que o Senhor Jesus Cristo ascende os céus, a partir do versículo 11, os anjos dizem assim para eles, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes. Alimenta a nossa esperança. Alimenta a nossa esperança. Um dia ele vai voltar, irmão. Não está distante esse dia e a nossa redenção final vai acontecer. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo. O cenáculo foi onde surgiu a igreja, como se fosse um terraço de uma casa, né? Onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas e Tiago. Todos estes, atenção irmãos, olha aqui, ó, todos estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Não sei o que vai acontecer na minha vida, não sei o que será daqui por diante, mas uma coisa eu preciso fazer, estar reunido com a minha igreja, perseverando em oração, estudando a palavra de Deus e sendo instruído cada vez mais em como eu devo tomar as minhas decisões e servir ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? É isso que nós precisamos fazer. Assim, não entrarão pautas humanas no nosso meio, muito pelo contrário, elas serão rejeitadas em prol da permanência no Evangelho puro, que salva, que regenera e perdoa. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, e continuarmos firmes diante do nosso Senhor e Salvador até o dia grandioso da sua volta.